Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à Casa de Bezerra, a casa de oração, trabalho e estudo. Eu vou começar apresentando para vocês a nossa mesa. Nosso irmão Rivaldo, da Fraternidade Espírita de Ouro Preto, que é o palestrante da noite de hoje. Temos a nossa irmã Viviane, trabalhadora voluntária da casa, que fará a nossa prece inicial. E eu me chamo Denise, voluntária também dessa casa. Sejam bem-vindos à nossa noite de palestra, que seja uma noite muito instrutiva para todos nós. Eu vou começar pelos avisos da casa. A gente sempre começa pela campanha do quilo, certo? Que é um trabalho de amor e caridade, que a gente exerce todos os domingos, todos os domingos do mês, sem parar. Os nossos trabalhadores estão sempre à frente do trabalho e não deixamos nunca esse trabalho parar. É tanto que agora nós temos um recesso, mas o trabalho da campanha do quilo e da nossa sopa continuam trabalhando intensamente. Temos também, amanhã, a festa das crianças da nossa creche. Se alguém quiser participar conosco, estão todos convidados. E temos que falar mais o que sobre os nossos trabalhos, que a partir do dia 16 de janeiro se volta com a nossa primeira consulta do ano. A todos que desejarem fazer a consulta, estejam aptos a chegarem aqui. Minha irmã Vivi, faça a prece agora, por favor. Fica sentada mesmo. Senhor Jesus, que neste momento nós possamos estar com o pensamento voltado ao Filho, para que nós possamos mais uma vez estar ensinando com a espiritualidade da casa, para que nós possamos ter a oportunidade de nos alimentarmos dos ensinamentos do Cristo, dessas palavras que nos orientam, que nós possamos absorvê-la, nos alimentarmos e colocar ela em prática com nós mesmos e com o nosso próximo. Pedindo também por cada um daqueles filhos que neste momento se encontram passando por alguma dificuldade, frio, fome, que tu possa ser o agasalho de cada um deles. E é com essa certeza, Pai, que tu estás nos envolvendo hoje, agora e sempre. E neste momento, passo a palavra a minha irmã, também nos trabalhos de Deus. Eu vou ler nesse momento, para nossa reflexão, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 157, o filho egoísta. Estou sentada porque eu não estou ruim para virar a página. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Lucas, capítulo 15, versículo 29. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada a atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estronices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão, observando a generosidade paterna
Os sentimentos inferiores que o animam, sobem à tona e ele na demonstração da sua velhice. Contrariam a vibração do amor. Reinaste num ambiente doméstico, alega como um autêntico preguiçoso. Os anos de serviço em família invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e respeita ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e a alegria dos outros. Revolta-se e sofre, através da secura que aniquila e do ciúme que envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemos-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Que fique para a meditação de cada um. Muita paz a todos. Vou passar a palavra para o nosso irmão palestrante, que vai falar sobre os livros do Livro dos Espíritos na noite de hoje, que é o estudo da casa. Boa noite. Boa noite. Que a paz do meigo Rabi da Galileia possa nos envolver hoje e para todo sempre. Que bom! É com alegria que nós retornamos a essa casa, agradecidos a Deus, nosso Pai Celestial, e trazendo um abraço a todos aqueles que fazem o grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, assim como também da Comissão Estadual de Espiritismo. Que possamos aproveitar esse momento que às vezes nós não temos. Nós todos recebemos o convite, não da casa, mas dos nossos irmãos espirituais, para chegarmos num momento como esse, de aprendizado, de reflexão, e às vezes nós não podemos, por diversas razões. Mas hoje conseguimos, hoje estamos aqui. Então vamos aproveitar. Como disse a nossa irmã, a noite de hoje, o convite foi para que nós pudéssemos conversar, trocar ideias, refletir sobre o Livro dos Espíritos. Estamos na primeira parte do Livro dos Espíritos, no segundo capítulo, que é o capítulo denominado dos Espíritos. Importante. E nós vamos ver o segundo item. Mundo normal primitivo. E aí nós paramos um pouquinho e relembramos aquilo que os nossos irmãos espirituais nos disseram a respeito da doutrina, que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. O que quer dizer isso? É que ela traz para todos nós não ensinamentos diferentes, mas os ensinamentos que Jesus já nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, mas, digamos, retirando, nesse momento que nós recebemos, muito daquilo que o homem colocou, os preconceitos, aquela questão egoísta de muitas vezes nós colocarmos a nossa visão e não a do Cristo nesses ensinamentos. Ou seja, a doutrina nos traz o ensinamento de Jesus de uma maneira clara, para que não haja dúvida a respeito do que ele nos trouxe. E é interessante que a nossa irmã fez a leitura de um livro, no caso, O Pão Nosso, em que ele nos, de uma certa forma, ela nos traz um exemplo disso, que é a parábola do filho pródigo, que, ali mesmo na lição vem nos dizendo, que muitas vezes as pessoas, nós, só enxergarmos a questão do filho pródigo, como se Jesus só trouxéssemos para nós
Um único ensinamento em cada parábola, em cada frase que nos diz. E na realidade nós começamos a compreender, ele nos ensinou isso, que nas parábolas de Jesus, em seus ensinamentos, temos aí diversas oportunidades de aprendizado. Então é dessa forma que nós começamos a compreender. O próprio item que nós vamos ler hoje, né, que fala sobre o mundo normal e primitivo, Jesus já nos trouxe, né, alguns ensinamentos a respeito disso. E eu trago uma lembrança para todos nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que tem como título, Meu Reino não é deste mundo. O item desse capítulo começa da seguinte forma: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus. E disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Só paramos aqui, só porque a gente lembra, ou seja, Jesus já veio falando aqui com relação ao mundo, né? E ele vem dizendo, sendo bem claro aqui, quando, né, Pilatos chega para ele e pergunta se seria o rei, né? E Jesus nos diz, né? Meu reino não é deste mundo. Por muito tempo, alguns, né, lendo rapidamente, só vendo aqui essa questão das palavras, começava a pensar, mas puxa vida, meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Jesus não é desse mundo. E qual seria o reino de Jesus? Jesus é um filho especial de Deus. Então, o reino de Jesus é algo especial. Preparado, arrumado, organizado só para Ele. Às vezes vem no nosso pensamento isso. E aí, justamente, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, né, nesse item, Kardec nos trazendo informações justamente sobre essa questão do mundo. E a pergunta 84, Kardec pergunta a Espírito de Verdade o seguinte: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Então Kardec, obrigado. Kardec nos traz nesta pergunta a seguinte informação: nós estamos a conviver no mundo que nós conhecemos, que nós, temos a oportunidade de tocar as coisas, né? Estamos vendo as pessoas. Esse momentaneamente é o nosso mundo, né? O nosso planeta. E aí ele questiona se os espíritos constituem um mundo à parte, ou seja, nós temos a informação que há espíritos. E o mundo, né, que constitui esses espíritos? Seria a parte ou seria esse mundo que nós estamos justamente a conviver, né, a conversar, a crescer, a se desenvolver? Resposta do Espírito de Verdade: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Há, né, justamente um mundo à parte que diz respeito aos espíritos, né, e das inteligências incorpóreas. Quando nos lembramos da mensagem de Jesus, quando Jesus nos diz justamente: o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que, né, tem um reino especial. Naquela condição, naquela época, ele não pôde entrar em detalhes entre muitos assuntos, por quê? Naquela época nós não tínhamos condições de entender aquilo que ele estava para nos, né, nos levar, né? Então ele de uma maneira, trouxe todos os assuntos que nós precisamos ter, mas de maneira geral. De forma que, na medida que fôssemos crescendo, na medida que fôssemos nos desenvolvendo, nós aí iríamos compreender
os ensinamentos que estão muitas vezes por trás dessas palavras. E a doutrina espírita justamente chegou para todos nós no momento exato, no tempo certo, quando nós já tínhamos justamente essas condições de compreender melhor. Então, quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, ele está se referindo que o reino dele é o reino dos espíritos. Porque esse mundo é um mundo momentâneo, é um mundo passageiro. Esse planeta, ele um dia deixará de existir. Quando ele completar todo o ciclo que ele tem que realizar, nas oportunidades que vai dar para todos nós, ele vai desaparecer. Matéria, ela se transforma, e assim vai. Mas o que fica, o que permanece? O Espírito. Então aí nós começamos a receber informação e a entender que nós somos espíritos. Então, na realidade, nessa condição, nós temos a oportunidade de conviver aqui nessa matéria, aprendendo, desenvolvendo diversas capacidades, mas nós precisamos entender que tudo isso que está aqui para todos nós, essa convivência, todos os ensinamentos, e tudo isso está acontecendo para que nós possamos crescer em espírito. Poderemos e deveremos usar na nossa essência, que é espiritual, tudo que está aqui. Então, nós não poderemos, de forma alguma, encontrar essas oportunidades aqui, tudo aquilo que nos cerca, e achar que isso daqui vai continuar conosco, eternamente. Não, vai passar. Tudo aquilo que nós encontramos aqui em termos materiais, vai passar. Esse corpo físico vai passar. Nós teremos um tempo para conviver nele, nos servirmos dele, aprendermos, e aí, no tempo certo, ele volta para o todo, e nós continuamos a nossa jornada espiritual no mundo espiritual. Então, da mesma forma que Jesus disse naquela época, meu reino não é deste mundo, nós também poderemos dizer, meu reino não é deste mundo. Estamos de passagem. Nós não poderemos firmar nossa morada aqui e colocar muitas vezes aquilo que nós colocamos espontaneamente, Isso é meu, é a minha casa, é o meu corpo. Tudo, nesse imperativo, é meu, é meu, é meu. Não. Estamos utilizando toda essa matéria por empréstimo para o nosso crescimento espiritual. Essa casa está aqui nos servindo para que nós possamos aprender, para que nós possamos desenvolver capacidades, mas um dia, nós, conseguiremos, iremos encontrar muitos outros ensinamentos. É dessa forma que nós começamos a compreender a necessidade de nos inteirarmos cada vez mais disso e não nos apegarmos às coisas. Tantas pessoas são tão apegadas, àquilo que envolve. Tantas pessoas perdem a oportunidade de continuar nessa existência por conta da busca incansável de ter. Ter e ter. E aí desgasta o seu corpo físico, desgasta as suas energias só nessa procura. Então nós começamos a entender. Aí alguém pode até dizer, então Rivaldo, a gente não vai dar valor. Não, aí não estou falando isso. Vamos valorizar principalmente por conta disso. Por quê? Porque tudo isso aqui é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, mas entendendo que, justamente, é para o nosso crescimento espiritual. Apego não. Vamos amar, vamos cuidar, vamos zelar, porque é um bem que nos foi emprestado. Se nós recebemos de alguém um livro, uma pessoa nos empresta um livro para que a gente possa ler,
que é que a gente faz? A gente cuida, a gente zela para quê? Para ao devolver esse livro, né, ele esteja em bom estado. Né? Assim somos todos nós. Nós vamos zelar, nós vamos cuidar para que, ao devolvermos, nós possamos devolver melhor do que nós recebemos. Começamos a entender? E é assim que o Livro dos Espíritos nos mostra, né, o que vem a ser esse mundo normal e primitivo. Certo? A pergunta 84 nos fala sobre isso. Pergunta 85 de Kardec. Qual dos dois é o principal na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo corporal? O que é que vocês acham? Eu acho que até já deu um spoiler aqui, né? Já falei um pouco. Qual dos dois, né? Estamos aqui convivendo com os dois mundos, evidentemente, né? O mundo material, mas ao mesmo tempo estamos cercados por irmãos espirituais e nós mesmos somos espíritos. Então o mundo espiritual também tem tudo a ver conosco, porque nós também fazemos parte desse mundo espiritual. Mas aí Kardec, né, fazendo com que a gente pare e reflita sobre isso, pergunta, acho que de verdade, né? Qual dos dois é o mais importante? Ou seja, no nosso dia a dia, né, hoje e amanhã, no nosso dia a dia, qual dos dois eu vou dar mais importância? Mais valor? Nas nossas escolhas, por exemplo, muitas vezes nós temos escolhas para realizar no nosso dia a dia, em que, sem percebermos, ou vai valorizar o lado espiritual, ou vamos valorizar o lado material. É aquela questão, nós vamos valorizar mais o ter ou o ser? Resposta do Espírito de Verdade. O mundo espiritual que preexiste e sobrevive a tudo. Então, antes de ter esse mundo material, já existia o mundo espiritual. Assim como depois desse mundo material, vai continuar a existir o mundo espiritual. Então, o mais importante é justamente esse mundo espiritual. E aí a pergunta, diante dessa condição, nós entendemos que o mais importante é o mundo espiritual. A pergunta é, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós estamos realizando no dia a dia, que demonstra justamente essa valorização do plano espiritual, do mundo espiritual? Será que as nossas escolhas estão sendo pautadas justamente nessa condição? No nosso dia a dia, aquilo que nós temos que realizar, aquilo que nós temos que fazer no nosso dia a dia, está pautando justamente isso? Ou estamos nos deixando levar justamente por situações em que prevalece o valor no mundo material? Falando disso, me recordo agora uma experiência que eu tive por um bom tempo, né, principalmente na juventude, no grupo de fraternidade. Eu trabalhei, foi a minha primeira tarefa numa casa espírita, foi a evangelização infanto-juvenil. Né? Nós começamos por aí. Adoramos demais. É maravilhoso nós trabalharmos numa área como essa. E o seguinte, na ocasião, nesse tempo, eu conheci uma criança que demonstrou, de uma certa forma, uma maturidade espiritual esplêndida, maravilhosa. Ele era muito atencioso, né? Prestava muita atenção às aulas, né? Dedicado, sempre estava se predispondo a auxiliar. Aí achei interessantíssimo, né? Bem, enfim, claro, evidente, né, que houve um crescimento e chegou numa fase em que essa criança, né, na adolescência, como sempre, nós temos que nos dedicar muitas vezes mais ao estudo por conta do vestibular, aquela coisa toda. E esse jovem se afastou da casa. Quando nós procuramos saber da mãe, aquela coisa toda, ela disse, não, o senhor me disse, ele agora está muito dedicado, vai fazer o vestibular.
e realmente está empenhado. Então, tudo bem, é a fase, ótimo. Enfim, ele fez o vestibular, prestou o vestibular, passou, né? Uma ótima colocação para a federal, né? Que maravilha, né? Mas depois de um certo tempo, encurtando a história, a mãe dessa criança que agora, né, já é um jovem, chegou na casa me procurando. Rivaldo, eu preciso da sua ajuda. Por quê? O que aconteceu? Eu preciso que você vá falar com fulano. Eu chamei esse jovem, né? Eu disse, o que foi que aconteceu? Você soube que ele passou no vestibular, ele estava muito bem, né? Na federal, coisa que tantas pessoas querem. E ele chegou para mim essa manhã e disse que vai sair do curso dele, vai sair da federal. Aí eu disse, como é? E por que ele vai sair? Aí que tá, ele não me disse, ele disse que ia sair. Vai falar com ele, veja se você... Ele está perdendo o juízo, como é que ele vai sair? Tantas pessoas se esforçam tanto, ele se esforçou tanto, e ele vai deixar um curso desse na federal? Disse, tudo bem, vamos lá. Qual é o dia que ele está em casa? Se perguntei, disse, não, tal dia, então fomos lá. Chegando lá, fomos falar com ele. E depois, né, conversa inicial e tudo mais, eu perguntei, e aí, como é que está lá na faculdade? Aí ele disse, olha, tá bem, mas aí eu decidi que eu vou sair. E por que você vai sair? Olha, Rivaldo, nesse momento, e pelo que eu percebi, naquilo que a minha experiência, que eu tive inicialmente, foi um início ainda, mas eu tive uma experiência que eu não vou gostar desse curso. Principalmente quando finalizar e adentrar, no caso, né, no trabalho. Eu digo, por quê? É o seguinte, o professor, vendo que eu era muito delicado, ele me convidou para eu estagiar na empresa, né, que ele tem desse ramo. Aí eu fui, né, bom, né, pelo menos eu vou conhecer e tudo mais, e comecei lá. Mas acontece o seguinte, em determinado período, momento lá, eu fui perguntar ao colega do trabalho do setor uma tarefa lá, e ele me disse que era para fazer isso, isso e isso. E eu entendi que aquela forma que ele estava me ensinando é errado. Aí eu disse, não é assim não, porque isso está errado. A gente vai enganar fazendo isso. Aí ele disse, olha, veja só, se você quer seguir nessa sua carreira, você deve entender que todas as empresas desse ramo agem dessa maneira, porque aí ganha mais dinheiro. Pelo menos as empresas que eu conheço. Essa daqui também. Aí ele chegou para mim, me diga uma coisa, Rivaldo, eu aprendi lá atrás da evangelização, foi tão bom, mas eu aprendi que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que respeitar o próximo, que a gente tem que, né? E sabe dizendo, não é tudo aquilo que a gente aprende lá. Aí ele disse, eu não vou seguir essa carreira não, para fazer o que eu não devo, vou não. O que eu podia dizer para ele? Resumindo a história, ele deixou, né, a faculdade, estudou novamente, prestou o novo vestibular, passou novamente entre os primeiros para seguir outra carreira essa que ele já finalizou, já fez mestrado, né? Está muito bem, né? Encaminhado, feliz, passou no concurso no Rio de Janeiro, em 4º lugar, para, né, crescer na sua carreira. Vejam só. O que nós falamos hoje, antes disso, como estaria as nossas escolhas, se valorizando o mundo material ou se valorizando o mundo espiritual? A escolha que esse jovem fez, foi valorizando o mundo material ou o mundo espiritual? Espiritual, né? Ele levou em consideração o aprendizado, né, que nós recebemos, estamos recebendo aqui. Muitas das pessoas, e eu pensava isso, aquela coisa, né? Você vai fazer uma loucura, como é que você vai deixar isso? Você vai seguir uma carreira. Mas ele disse, peraí, calma. Essa carreira não condiz com o meu aprendizado. Eu tento procurar uma carreira que valorize aquilo que eu aprendi.
Que eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Então é dessa forma que nós começamos a compreender. Não necessariamente que todos nós vamos fazer a mesma escolha, mas nós possamos nos situar nesses momentos e olhar quais são as consequências dessa minha escolha. O que eu vou receber a partir dali. O que eu vou ter que passar a partir dali. Pensando justamente nesses ensinamentos. Então é isso que a lição de hoje faz a gente pensar, a gente meditar. Esse mundo é importante, maravilhoso, vamos valorizar, vamos cada vez mais pesquisar as coisas, utilizar o que o mundo nos oferece, mas aquilo que seja condizente com o nosso aprendizado, com aquilo que nós recebemos de Jesus. Nada mais, nada menos. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Então, Kardec está complementando a outra pergunta. Qual seria o mundo mais importante? Aí ele, para complementar e a gente perceber a importância, o mundo corporal poderia deixar de existir, acabou, todos os mundos, materialmente falando, mas isso iria atingir o mundo espiritual, ia modificar alguma coisa, ia mexer por lá, a ele, Espírito de Verdade. Sim, eles são independentes e, entretanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. O que é que nós podemos entender melhor ainda dessa resposta? É que, realmente, poderia-se não ter o mundo material, mas isso não iria atrapalhar, digamos, o mundo espiritual. Mas aí que está. A partir do momento que nós temos esse plano, esse mundo material, eles têm uma correlação. Eles não são independentes de forma que o que acontece aqui não tem nada a ver com lá, e o que acontece lá não tem nada a ver. Não, tem a ver. Então estamos aqui convivendo, estamos passando esse período aqui, mas estão intimamente ligados esses dois mundos. O plano espiritual tem a ver conosco, mexe conosco, assim como nós mexemos também com o outro plano, com aqueles que retornam, digamos assim, um exemplo. Essa relação é forte, relação de amor, e que a gente precisa entender. E outra coisa, os resultados ou as escolhas que nós fazemos aqui, às vezes, o que podemos dizer não temos consequências aqui, digamos assim. A gente pode cometer um ato, fazermos alguma coisa e a gente não ter consequências nenhuma materialmente falando. Mas, como o mundo, digamos, de maior valor é o mundo espiritual, e tem essa relação, não tem consequência material, mas isso nós afirmamos com certeza vai ter consequências espirituais. Não tenhamos dúvidas. Nós vamos levar para o plano espiritual essas consequências. E isso faz com que realmente nós possamos valorizar essas nossas escolhas. Porque às vezes nós, ou a grande sociedade, nos faz entender, e aí a gente para um pouquinho para justamente repensar nisso, entender que, olha, Rivaldo, para que vai fazer isso? Ninguém está vendo não, todo mundo está fazendo. Está sendo, tu não está entendendo que pode fazer o que quiser nessa área, ninguém vai olhar não. Às vezes se fala dessa forma, trazendo para nós aquela coisa, é tão fácil, vamos fazer, todo mundo está fazendo. Mas aí, o que importa não é o que todo mundo está fazendo, o que importa é o que eu estou fazendo, porque o que todo mundo está fazendo não tem nada a ver com a minha vida. Eu não vou responder por nada que todo mundo faz, mas eu vou responder
por tudo aquilo que eu fizer. Do menor ao maior, eu vou responder. Eu vou levar essas consequências. Então precisamos caminhar entendendo esse fator maravilhoso, essa condição maravilhosa em que nós estamos, né, envolvidos. E isso, né, permite que todos nós, né, possamos trabalhar muito bem, né, a questão de nós valorizarmos, né, esse nosso conhecimento, porque quanto mais conhecimento nós tivermos, mais fácil vai ser nós escolhermos os nossos caminhos, e caminhos que nos tragam boas, né, consequências. Vamos estudar, vamos entender o nosso processo, isso é importantíssimo. E a última pergunta da noite, que é 87, nos diz o seguinte: os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Já que a gente falou desse mundo espiritual, Kardec está, como sempre, né, trazendo para nós perguntas maravilhosas que justamente atendem às nossas necessidades, para tirar de nós essa dúvida. E como será, né, essa morada, esses mundos? Como será? E aí a resposta do Espírito de Verdade: os Espíritos estão em todos os lugares, povoam infinitamente os espaços, estão sempre ao vosso lado, vos observam e agem entre vós, sem os perceberes, porque os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos dos quais Deus se serve para a realização de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a todos os lugares, porque há regiões interditadas aos menos avançados. Então aqui nós percebemos, né, e começamos a entender que a nossa casa é infinita, certo? Nós, né, percorreremos todo esse universo, mas no seu devido tempo, na devida condição. Ou seja, como ele vem explicando aqui no finalzinho, nem todos os lugares são permitidos, porque tem, digamos, dentro da nossa condição espiritual, às vezes nós não poderemos adentrar em determinados lugares, né? E aí, nós temos talvez uma pergunta, ou alguém pensou agora: sim, Rivaldo, e o que se fala? André Luiz nos trouxe, né, nos seus livros, algumas informações sobre alguns lugares, né, alguns planos, né, espirituais, que pelo menos começa a se perceber que existe, como por exemplo o Nosso Lar. Eu acho que todos já ouviram falar, tem um livro, Nosso Lar, que é uma colônia, né, próximo aqui da Terra. E aí, como é que fica isso? Justamente existem, né, colônias, existem, né, lugares planos e mais planos, né, próximo à Terra, distante da Terra, em outros planetas, aqui desse sistema, de outras galáxias, enfim. Nós temos uma diversidade de mundos, de planos, que todos eles, né, o que Jesus disse, né, que na casa do meu Pai há diversas moradas. Então, as moradas estão aí para que nós possamos estar, né, crescendo, nos desenvolvendo e cada vez mais, né, nos aproximando desse Pai Celestial. Agora depende de cada um de nós, né? Depende das nossas escolhas, né, daquilo que estamos a resolver na nossa vida. Exatamente. Tudo aquilo que vem para que nós possamos resolver é importante para o nosso crescimento, porque muitas vezes vai ser necessário nós usarmos justamente, né, de maneira bem clara esses nossos ensinamentos.
Então, tudo aquilo que chega até nós, né, do mais simples ao mais difícil, que nós possamos desenvolver em nós justamente uma empatia para que a gente faça melhor, né, nessa nossa jornada. Dentro dos ensinamentos, dentro do nosso aprendizado, entendendo que, evidentemente, as nossas escolhas são de acordo com a nossa condição espiritual, dentro daquilo que nós já sabemos. Ou seja, tem diversas escolhas que nós fizemos no passado, ainda nessa encarnação, evidentemente, dentro do nosso processo de crescimento, que hoje, se nós fôssemos fazer a mesma escolha, nós não iríamos escolher igual a que nós fizemos no passado. Por quê? O tempo passou, nós tivemos novas experiências e agora nós já sabemos aquilo que antes nós não sabíamos. Principalmente se naquele tempo nós não éramos espíritas. Então os valores eram outros. Eu valorizava muitas coisas que hoje eu entendo que não, digamos assim, não me trazem, né, contribuição nenhuma. Então não vou escolher mais isso. Agora, entendendo também o seguinte, tudo bem, eu fiz uma má escolha no passado. Cabe a mim não é ficar sofrendo ou remoendo isso. É justamente trabalhar essas novas escolhas que eu tenho que fazer pela frente. E pronto, acabou-se. Não me sentir ou ficar naquela coisa da culpa, né, pelas minhas escolhas passadas. Não, vamos continuar. Agora, evidentemente, para isso, né, nós precisamos entender o seguinte: se são escolhas que tiveram consequências e que hoje, porventura, eu possa ter a oportunidade de refazer isso, ou seja, essas consequências eu minimizar, eu posso minimizar essas consequências. Ou seja, demonstrando que eu já aprendi, houve um aprendizado. O que eu não posso é aprender e poder fazer, né, uma modificação, né, nesse resultado e não fazer, simplesmente por acomodação. Começamos a entender. O processo é constante, né? Que a gente possa entender isso. Então, da mesma forma que eu não posso me culpar, que eu vou procurar, né, me sair melhor na próxima, eu tenho que entender que todos os outros agem e têm essa mesma oportunidade. Eu não posso estar agredindo o outro, né, ou responsabilizando o outro, se entendemos, se ele ainda não está em condições. Ele não está no mesmo aprendizado. Então, vamos aguardar, auxiliar, se for possível, evidentemente, para que ele caminhe cada vez melhor, mas sem julgar, sem cobrar, né, do outro aquilo que nós não podemos nos cobrar a nós mesmos. Começamos a entender, esse é o processo. E qual é o processo que nós estamos vivenciando? O processo é hoje de gratidão. Que bom, né? Agradecermos por tudo. Agradecermos por tudo. Ah, mas Rivaldo, eu estou passando por dificuldade. Sim. Agradeça a oportunidade que você tem de agora resolver essas dificuldades. Nós temos uma mente para isso, né? Nós podemos pensar, né, idealizar caminhos, né, buscar esses caminhos e, acima de tudo, né, começamos a entender que estamos num período, né, graças a Deus, nessa doutrina em que nós não estamos sós, né? Tempos passados, né, quando nós não tínhamos essa doutrina, muitas vezes nós talvez nos sentimos muito sós, mas agora não, né? Nós temos essa grata e maravilhosa oportunidade de termos uma casa que nos acolhe, uma casa que nos traz justamente a oportunidade de nós termos esse contato com esses amigos espirituais de maneira mais clara. Não quer dizer que nós não tínhamos, mas não tínhamos o entendimento que hoje nós temos. A clareza em que os ensinamentos deles vêm e a gente começa a captar e diz: olha, esse ensinamento não é meu não, é dos amigos. E se a gente vê que realmente é para o nosso bem, vamos lá em frente. Então tudo isso chega para todos nós para aliviar, né, as nossas dores, né? Então nós temos aqui um trabalho maravilhoso, né, que nós agradecemos muito a Deus, né, de ajuda, de amparo, né, em que nós vamos receber um passe. Nós vimos que vocês já tiveram um passe, né? Passe espiritual, a água fluidificada, né?
o tratamento desobsessivo, enfim, são diversas oportunidades que Deus, né, permite que nós possamos ter para a nossa melhora, né? Ou seja, tudo isso não vai, como um passe de mágica, modificar a nossa vida, nos tornar santos, né? Tirar todos os nossos... Não vai ser isso. Tudo isso vai nos modificar no sentido de nos fortificar, clarear nossa mente, e aí a gente vai adiante trabalhando, né? Melhorando, modificando tudo aquilo que está ao nosso redor, nos auxiliando e auxiliando todos aqueles que estão ao nosso redor. Vejam só, numa simples casa, só temos a agradecer a Deus e aproveitar ao máximo, porque tudo isso está para nós, mas muitas vezes nós não aproveitamos. É quando justamente estamos em casa, até preocupados, seja lá como for, não, e alguém chega e diz: vamos para o centro? Hoje eu vou não, estou cansado. Hoje eu vou não, estou gripado. E tantos nãos e nãos e nãos, a gente perde a oportunidade de chegar até aqui. Não, hoje está chovendo muito, né? Não, hoje não vai dar não. Aí a gente, Rivaldo, mas não tem um outro sábado, não tem a outra reunião? Tem. Mas o que aconteceu aqui nessa reunião não vai ter. Nunca mais. É especial para essa reunião. Os benefícios que nós recebemos nessa reunião, só tem nessa reunião. Na próxima já vão ser outros. Começamos a entender? Não, mas hoje eu não estou precisando, eu estou bem, eu estou ótimo. Você não está precisando, mas certamente a espiritualidade está precisando desse ódio, dessa sua boa energia. Porque tem alguém lá que está precisando. E acontece essa troca. Se eu não estou tão bem, eu vou receber do outro, né, uma energia que vai me fortalecer. Mas também, se eu estou bem, essa minha energia vai servir para que a espiritualidade auxilie o nosso irmão que está necessitado. Todos nós somos recebedores e todos nós somos doadores de energias. Começamos a entender isso. Para que nós depois não possamos estar na condição de muitos espíritos que choram porque perderam a oportunidade. Eu já tive a oportunidade, numa reunião mediúnica, ouvir um choro de um irmão que foi assim, devastador, um choro de muita dor, mas não foi uma dor física. Quando ele se acalmou e perguntamos a ele disse que chorava porque ele estava sentindo o quanto perdeu, né, nas oportunidades enquanto ele estava encarnado. Ele foi espírita e ele disse que lamenta, naquela época estava lamentando muito, porque ali entendia o quanto ele deixou passar as oportunidades. Nesses nãos, né? Nessas faltas, que nós possamos entender isso e fazermos o melhor na nossa vida, nesse mundo normal e primitivo, que é maravilhoso, que nós agradecemos a Deus, entendendo também que o maior e a nossa, né, jornada é para o mundo espiritual. Que Deus abençoe e nos fortaleça hoje e para todo sempre. Meus irmãos, temos que agradecer pela essa palestra da noite de hoje. Como nosso irmão falou, todo momento em nossas vidas são únicos. Cada passagem em nosso caminho é único. Às vezes a gente pode olhar para trás e procurar e não encontrar mais. A gente tem que ter sabedoria através da doutrina espírita, que traz para nós que estamos aqui de passagem, como nosso irmão falou. Não só o nosso irmão, mas o nosso Evangelho. O Evangelho nos mostra que vivemos na Terra. A Terra é um lugar de aprendizado. Sabemos que estamos aqui para aprender,
São provas, muitas vezes são difíceis, mas temos que, através do aprendizado, fazer as nossas escolhas e tentar fazê-las com sabedoria. É através do conhecimento do Evangelho que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia. Nossa preparação para a nossa dita vida futura. É aqui que a gente escolhe, é aqui que a gente planta. A gente está, gente, no caminho do plantio. Para aquela dita vida futura lá na frente. É para ela que nós nos estamos preparando aqui, enquanto vivemos aqui. A gente vive num mundo em que a gente é muito materialista, mas a gente tem que ver que o que é da matéria vai ficar na matéria. Mas o nosso aprendizado, o nosso verdadeiro aprendizado, o nosso crescimento, a nossa evolução, é ela que vai nos levar àquela dita vida futura. Eu peço muita clareza, compreensão com o nosso Evangelho. Que passam, gente, olhe, eu acho que, para mim, o melhor livro de aprendizado, de ensinamento, que nos conduz ao conhecimento do amor do Cristo, é através dessas palavras e que Jesus deixou para nós. Muita paz a todos. Eu peço a compreensão de vocês. Terminamos uns momentinhos mais cedo, mas porque eu vou apresentar para vocês o nosso irmão da G7, que veio passar para nós algumas palavras, algum ensinamento. Ele tem algo a nos mostrar na noite de hoje. Eu convido aqui Edivan. Vem até aqui, Edivan, por favor. Quer ficar aí mesmo? Você pode ficar aqui ou aqui embaixo, você nem escolhe. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Chamo-me Edivan. Atualmente estou coordenador titular Pronto. Me perdoem que eu não tenho muito hábito de estar utilizando esses equipamentos, mas sim, como eu estava falando, chamo-me Edivan. Eu estou atualmente coordenador titular da área geográfica 7, que é uma unidade célula da Coordenadoria de Apoio às ADESAs, representada também pelo nosso irmão Rivaldo, e que juntos formamos uma parte, digamos assim, de todo o trabalho de coordenadoria da Comissão Estadual de Espiritismo, na qual esta instituição, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, é ADESA. Já há um bom tempo, né, Rivaldo? ADESA há um bom tempo. Também fico feliz de estar aqui representando a coordenação da G7 e aproveitando, trazendo também comigo toda a nossa equipe, porque até um certo tempo tínhamos o coordenador, a figura, né, do coordenador titular, de alguns anos para cá. Mas, conversando com alguns irmãos, irmãs mais experientes e que já passaram pela AG7 também, então compreendemos a necessidade de resgatarmos uma boa parte do legado do trabalho, das ações da área geográfica 7, constituindo assim a coordenação, formada pelos nossos irmãos Graça Carneiro, do Ceci Costa. Por favor, Graça, fique de pé. Formada também pela nossa irmã Ana Cláudia. Por favor, Cláudia. Graça Carneiro é a nossa secretária. Ana Cláudia está responsável pela parte dos estudos da mediunidade, da AG7. E os nossos irmãos Gabriela e Danilo, por favor, fiquem de pé, estarão responsáveis junto conosco pela parte da infância e juventude das casas espíritas ADESA AG7. Temos também o nosso irmão Moisés, que está lá por ali. Moisés, eu o convidei especialmente
para estar ao meu lado, né, ao nosso lado, como nosso adjunto. Uma vez que ele também foi coordenador de AG7, né, aqui conosco, aqui em Olinda, após o trabalho, né, as ações do nosso irmão Gerivantes, enfim, vários coordenadores, né, passaram, e pensando nisso tudo, nessas experiências, então resolvemos agora inovar o que já estava renovado, digamos assim, juntando todos esses irmãos e irmãs e trazendo as suas expertises, suas experiências de casas espíritas. Estamos tentando construir uma boa parceria com a Federação Espírita Pernambucana também, junto com a G7, e trazer o que temos de melhor no nosso movimento espírita. E não para por aí. Pensamos também em ampliar essas parcerias até, se possível, com a Federação Espírita Brasileira, através dos nossos irmãos Cristiana, Stanford e outros amigos e companheiros que fazem parte da Federação Pernambucana e que têm ligação direta com a Federação Brasileira também. Por quê? A ideia de ampliar toda essa rede para que possamos fortalecer o movimento espírita, não somente na nossa cidade de Olinda, como também no estado e a nível nacional. Todos nós sabemos que somos uma sociedade espírita, muitos falam que somos uma grande família, como hoje ouvi aqui, fico feliz disso, mas na realidade somos também uma grande sociedade espírita e o melhor, organizada. Então, por sermos também organizados, temos também o nosso papel social, o nosso papel político, o nosso papel administrativo e jurídico no nosso movimento espírita. Uma casa espírita ela somente existe, está aqui nosso irmão que pode comprovar isso, se estiver administrativamente e juridicamente regularizada. Ela está apta, né? Apta nesse organograma institucional que existe no movimento espírita. Mas também há o fortalecimento, não somente dessas casas que seguem essa linha organizacional, como outras que trabalham em conjunto conosco. Por isso que vamos também, acolhendo a ideia do nosso irmão Moisés também, somente não trabalhar com as AG7, as adesas à G7, mas também ampliar o nosso trabalho, a nossa atuação, junto com outras instituições da nossa área geográfica. Porque a área geográfica 7 compreende daqui, desse ponto onde estamos, que não é à toa, tá? Até Estrada da Miroeira, até Santa Casa. Somos a área geográfica 7. Como existe também aqui em Olinda, a área geográfica 8, daí do Varadouro até Engenho Maranguape, Rio Doce, Jardim Atlântico, aquelas áreas de lá. Lá está sob a coordenação do nosso irmão Clébio Saraiva, né? Ele está fazendo uma boa atuação, muitas coisas estamos já trabalhando em parceria, a exemplo da Semana da Mulher Espírita, que essa casa foi contemplada já há alguns anos, está sendo, né, contemplada. A Semana do Homem Espírita vamos intensificar e outras semanas itinerantes surgirão para justamente fortalecer, né, esse movimento que é a doutrina espírita em nós e como um todo também. E nesse movimento fazer com que outras pessoas que não conhecem o que é o espiritismo venham a conhecer a doutrina espírita, porque temos esse papel social através das ações que realizamos de assistência, de promoção social, do evangelho no lar, da cultura, da arte, da música. Na G7 mesmo temos um exemplo disso através da União Espírita Discípulo de Jesus. Lá futuramente haverá aulas de música e será aberta à G7 como um todo, como também aberta a outros irmãos e irmãs de outras instituições que queiram, né, participar, saber como é que faz aquele trabalho e levar também para a sua casa. Quem sabe um dia
traremos, é o nosso objetivo, de trazer essas ideias também para o Bezerra de Menezes, para o Caminheiros do Bem, para o Fonte de Luz, lá no Alto do Cajueiro. Ontem estivemos lá no Alto do Cajueiro, bem distante, né? E pertinho ao mesmo tempo, mas poucas pessoas conhecem os trabalhos doutrinários, da mediunidade e outros mais, da Sociedade Espírita Fonte de Luz. Então estamos aí para tentar encurtar essas distâncias e fortalecer o movimento, além também de garimpar, que diga, novos protagonistas, trazer novas pessoas para o nosso movimento espírita, não só das casas, como também de fora. Trabalhar também a promoção do diálogo interreligioso. Nós não estamos sozinhos no mundo. Não é? O movimento espírita ele não está sozinho, ele está também intersetorialmente se comunicando com outras religiões também da própria comunidade. Do lado de lá, andando mais à frente, na Presidente Kennedy, Águas Compridas, por exemplo, lá tem várias religiões: católicos, espíritas, evangélicos, umbandistas, candomblecistas, né? Maçons, luteranos, anglicanos. Temos acesso, nós espíritas, temos acesso a essas pessoas também. E por que não fazer com que essas pessoas venham para a doutrina espírita, conheçam a nossa cultura, conheçam a nossa sociedade, os nossos ensinamentos e venham conosco também compartilhar algo de bom, que é justamente o amor do Mestre Jesus. Porque bem sabemos e lembramos que Jesus não pregou religião nenhuma. Na verdade, ele não saiu por aí dizendo: olha, eu sou da religião tal, né? Eu sou da igreja tal, eu sou do centro tal. Não, ele simplesmente pregou amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, ou como a si mesmo, como está nas Escrituras. E nós espíritas aproveitamos e a instrução dos Espíritos diz: amai-vos e instruí-vos. Então, eis aí a hora de nos fortalecermos, de nos unirmos, de levarmos essas sementes para outras áreas, outras terras férteis. A nova era do Espiritismo já está aí, gente, batendo a porta. E nós estamos, ou devemos estarmos preparados para a grande virada que virá, é a regeneração. Está aí batendo a porta, então devemos estarmos preparados. Então a G7, vislumbrando tudo isso, estamos nos qualificando, nos preparando para, a partir de janeiro, trazermos para todos vocês do movimento de Olinda, especialmente da G7, o PPA, que eu chamo de PPA, intitulei PAA, que diga, Plano de Ação Anual, que é justamente onde ali será o ponto de partida para as nossas ações, as nossas programações, os nossos calendários dentro da G7, em parceria com a G8, construindo a ponte com a Comissão Estadual de Espiritismo e com a Federação, e com as federações, né, pernambucana e quem sabe até brasileira também. E com isso trazemos coisas boas para a nossa seara. E daí surge o convite. Quem desejar conhecer mais a G7, conhecer mais os nossos trabalhos, participem também das nossas reuniões bimestralmente. Cada instituição da G7 entregaremos pessoalmente o nosso calendário de reuniões. Não importa a faixa etária de idade, tá? Crianças, jovens e adultos poderão participar das nossas reuniões para se inteirar, para conhecer mais e quem sabe até vir também trabalhar na nossa seara, né? Auxiliando nessa construção que estamos aí pleiteando, tá certo? Então, muito obrigado a todos, tá, pela atenção, agradeço a humilde oportunidade que me deram e estamos aí para construirmos. Muita paz e muita luz. Assim seja. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nos envolva, Senhor, nos caminhos que temos que conduzir. Nos leva ao caminho do bem, ao caminho do amor fraterno, de um Pai infinitamente bom. Nos conduz a nossos lares
na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque com paz aqui chegamos. Muita paz a todos e vão em paz.